Quando a gente fala de ativismo judiciário, nós temos que contextualizar no que seriam os saberes da justiça. Eu vou tentar dar uma panorâmica muito rápida aqui para que nós possamos depois conversar, que é sobre o que é ser juiz, o que não é ser juiz, e se nós temos solução para os problemas que nós estamos enfrentando hoje no Brasil em relação ao ativismo judicial. Quando eu assisti uma palestra na 4ª Conferência Internacional da IOJT, International Organization for Judicial Training, assisti a palestra do juiz Amady Ba, um senegalês. E o que ele dizia? Né? Que os saberes da justiça são o savoir, o saber, significa aquilo que nós conhecemos quando prestamos concurso para a magistratura. Então nós tínhamos um conhecimento que cada um adquiriu na faculdade. Mas existe um segundo saber, o savoir-faire, que é esse que nós vamos aprender numa escola de magistratura. O que significa esse saber fazer? Por exemplo, quando eu fui primeiro diretor da ENAMAT, da nossa escola da magistratura, eu tentei desenvolver qual seria o ideal de formação do magistrado. Então, nós elegemos 7 disciplinas típicas para dar um complemento àquilo que você aprende na faculdade e que não tem na faculdade. Deontologia jurídica, que é a ética do magistrado, a lógica jurídica, linguagem jurídica, sistema judicial, saber que nós fazemos parte de um sistema, nós não estamos soltos, aí cada um como franco atirador, né, fazendo justiça, como se esquecesse que faz parte de um sistema. Depois, técnicas de conciliação. Quer dizer, para o juiz do trabalho, a nossa vocação é fundamentalmente uma vocação de conciliação. Nós antes tentamos conciliar do que julgar. Administração judiciária. Cada vez eu me sinto mais administrador e menos de justiça. Não vou dizer quem foi o ministro do Supremo que me respondeu dessa forma, que eu me diverti. Eu perguntei para ele, logo que assumiu o Supremo, e aí, como é que é ter essa quantidade enorme de processos? Ele respondeu, eu tenho um controle espiritual do meu gabinete. Quer dizer, é impossível hoje, em alguns tribunais superiores, no caso do meu tribunal, o ministro Joseli esteve lá recentemente, eu tenho 10 mil processos no meu gabinete hoje. 9.000, na verdade, hoje 9.725. Conto todo dia. Colega meu tem 30 mil processos. Não existe, nós estamos num sistema irracional. Por isso, hoje, uma das técnicas é o chamado case management. Eu vou ter que gerenciar estoque para conseguir fazer com que consiga julgar da forma mais célere possível uma quantidade que ultrapassa muito a nossa capacidade. E uma última disciplina desse núcleo de 7 matérias básicas era psicologia e comunicação. Como o magistrado se comunicar com a mídia. A gente vê, né? Eu lembro que o ministro Péricles, nós somos colegas de Ministério Público, se dizia muitas vezes, né, que o procurador, quando abria um inquérito e já ia na televisão dizer isso, dizer aquilo, né, dizer que a síndrome do holofote era de tal ordem que se ele à noite abrisse a geladeira, já começava a dar entrevista. Então, isso não é uma distorção do que deve ser um magistrado. Ele fala nos autos, não fica falando aí, dando muita entrevista.
psicologia. Psicologia, quer dizer, saber o que cada um de nós é como magistrados. Vejam que interessante, né? Sobre essa questão do que é ser magistrado, o que não é ser magistrado. Esse juiz senegalês, que ele foi da Corte Criminal Internacional, quando ele falava desses saberes da justiça, além de falar do savoir e savoir-faire, ele dizia, o mais importante que nós temos que descobrir e desenvolver como saber é savoir-être, saber ser juiz. E aí significa desenvolver e adquirir as chamadas virtudes judiciais. Então, essas virtudes judiciais seriam aquelas que caracterizam fundamentalmente o magistrado. Quando nós pegamos, por exemplo, os princípios de Bangalore, de 2002, se não me engano, quando nós pegamos o Código Ibero-Americano de Ética Judiciária, de 2006, quando pegamos o Código de Ética da Magistratura Nacional, nos três existem 3 virtudes fundamentais, que são a virtude da integridade. Quer dizer, eu como magistrado tenho que ser, na minha vida pessoal, viver a justiça que eu vou distribuir. É que é gozado, né, se a gente for pensar. Qual que é a matéria-prima do matemático? Né? Ou do engenheiro? A matemática. Do médico, a saúde. Se ele é eticamente um médico que na sua vida privada se pauta, né, pela ética ou não, me interessa se ele vai me curar da minha doença, se o edifício não vai cair. Agora, como é que eu garanto que o magistrado aplique com justiça as leis, se na vida privada dele está traindo a mulher, não um magistrado trabalhista não assina a carteira de trabalho da empregada, né? O magistrado que, por exemplo, está tão focado na carreira que o filho se drogou, a filha se prostituiu e esqueceu da família. É interessante que o artigo 15 e o artigo 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional diz assim, o magistrado ele não tem a vida dele igual ao cidadão comum. Ele tem mais responsabilidades, ele tem maiores exigências. É interessante, o que nós queremos em termos de ideal de magistrado? Né? Aquele que saiba vencer, não nos processos comuns. Quer dizer, eu posso ser tecnicamente, né, eu tenho savoir e savoir-faire, né, eu sei fazer, sei julgar tecnicamente. Né, no dia a dia, sim, basta isso. Mas eu preciso de um magistrado que não ceda a pressões na hora de julgar. Acho que os que são da minha faixa etária, né, vão se lembrar de um filme dos anos 60, no final dos anos 60, que é Julgamento de Nuremberg, com Spencer Tracy e a Marlene Dietrich, né, na grande fase dos dois. Né. Pois bem, nesse filme, o que se procura mostrar? O julgamento do poder judiciário alemão. E o que se verifica no filme? Que o judiciário alemão havia se prostituído mesmo, havia se politizado. Né? O judiciário alemão havia se politizado. E a desculpa que os magistrados alemães davam no dia do julgamento, nós cumprimos a lei do nosso país. Nós simplesmente era a defesa do positivismo jurídico. E o que se verificava, né, o que os magistrados americanos, e russos e franceses estavam julgando, eles diziam, você tinha que verificar se aquela lei
era realmente algo justo, no sentido do direito natural, se estava ou não de acordo com o direito natural. Hoje nós estamos no extremo oposto. Antes eu me rotulava, me considerava um justnaturalista frente a leis que iam contra o direito natural. Hoje eu peço, pelo amor de Deus, cumpram a lei. Porque hoje o que está imperando é a vontade do magistrado frente à lei. Então, quer dizer, o direito natural seria o ponto médio, né, entre o positivismo puro e simples, sem se levar em conta o ideal de justiça, e o outro lado, que é você substituir a vontade da lei pela tua vontade. Pois bem, tem um momento nesse filme, não quero ser spoiler, tal, mas é muito bonito, né, que o juiz americano, que está sendo o juiz alemão, diz assim, olha, eu queria que você entendesse pelo menos que a gente nunca imaginou que chegaria, né, aquilo que chegou, a campos de concentração. E o juiz americano responde, chegou aí quando você condenou o primeiro inocente. Quer dizer, quando a gente vai cedendo no pequeno, né? E por que ele dizia, esse juiz alemão, que tinha admiração pelo que o condenou? Porque o outro foi tentado nos dois campos que mais nós podemos ser tentados. Quando eu dou aula de deontologia jurídica, na ENAMAT, eu digo, as 4 virtudes cardeais, né, desde Aristóteles, são especialmente necessárias para o magistrado. Quais são essas virtudes? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, decidir corretamente, tomar a decisão correta. Justiça é o objeto da decisão. O direito a quem pertence, o que dever eu tenho. Agora, quais são as 2 tentações que nós podemos ter? A do medo e a do desejo. Que nós combatemos com a fortaleza e com a temperança. A fortaleza, perseverar na busca do bem árduo, e a temperança, moderar a busca do bem concupiscível. Então, o que tinha acontecido com o Spencer Tracy, lá no magistrado americano, presidente do tribunal? Ele tinha sido tentado nos 2 campos. Ele tinha ficado hospedado na casa da viúva de um general alemão que foi condenado, e ela jogou todo o charme dela para ver se ele mudava a decisão e não condenava os juízes alemães. Ele resistiu, né, a toda a beleza e encanto da Marlene Dietrich nos seus melhores tempos. E, ao mesmo tempo, os generais americanos, temos que nos situar no começo da Guerra Fria, 1948, já não interessava condenar os juízes alemães, porque os americanos precisavam do apoio dos alemães frente aos russos. Então começa ele a sofrer toda a pressão dos generais americanos. Não pode condenar, não, pelo amor de Deus, nessa altura. E ele resistiu, quer dizer, resistiu à tentação do desejo e resistiu à tentação do medo. Ele condenou. Pois isso acontece com todos nós. Nós podemos ser tecnicamente bons juízes, mas quando chega um caso rumoroso, um caso em que há uma pressão popular, nós vimos no passado recente do nosso país alguns julgamentos em que a pessoa já condenada pela mídia, quem não a condenar, o juiz que não condenar, o ministro que não a condenar, vai ser condenado junto. E nós sabemos muitas vezes que algumas decisões são muito mais para responder à pressão da mídia do que aquilo que se tem como convicção do que é justo.
Daí a necessidade da virtude da integridade. Quando eu falo da virtude da integridade, que aparece nos 3 códigos que eu citei agora, essa virtude da integridade é quase que o resumo do que deve ser o juiz, né? Quer dizer, eu não posso, vestindo a toga, dizer assim, estou fazendo justiça. Eu tiro a toga, a minha vida particular, ninguém tem nada a ver com isso. Tem muito a ver. Porque se eu não consigo viver a justiça na minha vida privada, eu não tenho força, eu não tenho essa fortaleza para enfrentar as pressões na vida pública. O que eu estou dizendo aqui também não é, vamos dizer assim, poxa, um puritanismo, né? O magistrado ser o que o Ronald Dworkin falava, do juiz Hércules, né? Que tem todas as virtudes. Não existe o juiz Hércules. Todos nós temos todas as nossas fragilidades, temos todas as nossas fraquezas, mas o que deve caracterizar o juiz é: eu não compactuo com elas. Eu posso sofrer pressão, né? E eu estou falando aqui para um auditório, né, eu digo, eu só não fui militar por causa do óculos, mas a minha primeira vocação era a mesma da maioria dos senhores. Depois fiquei entre história e direito. Mas meu pai já tinha escritório, disse assim, eu vou para o direito, que eu acho aqui tem campo, mas pude escrever muito sobre história, estudar muito sobre história. Pois bem, uma das coisas que a gente aprende, né, dos militares é que o militar não é o que não tem medo. Claro, diante de uma batalha, diante de uma situação difícil, mas sabe vencer e superar. E é isso que se espera de um magistrado. A mesma fibra, a mesma fortaleza. Não compactuar com os nossos próprios defeitos. Pois bem, então, o que é ser juiz? Né? O que é esse savoir-être, saber ser juiz? O que é o próprio do juiz? Aplicar a lei aos casos concretos. Então, a lei é o meu norte, não a minha vontade. Segundo, compor os conflitos sociais. É interessante, quando o magistrado, a decisão é justa, quer dizer, a decisão compôs o conflito, não tem recurso. Um dos indicativos da qualidade da nossa prestação jurisdicional é o baixo índice de recorribilidade. E ainda mais, o baixo índice de reforma das decisões. Mostra que nós estamos compondo os conflitos. Depois, interpretar o ordenamento jurídico. Por exemplo, os tribunais superiores, qual que é a missão dos tribunais superiores? Não é resolver caso concreto. É simplesmente dar o conteúdo normativo de cada dispositivo do ordenamento jurídico, ou constitucional ou infraconstitucional. E, com isso, promover a paz social fazendo justiça. Quando nós, por exemplo, Aristóteles, ele dizia que a gente explica alguma coisa pelas suas causas. Então, o que é isto aqui? Isto é um livro, tá? Mas qual a causa material do que ele é feito? Qual a causa formal, formato que ele tem? Qual a causa eficiente? Quem o fez? Ou quem escreveu? E qual a causa final? Para que serve? Pois bem, a causa das causas é a causa final. Se a gente aplicar isso para a justiça, qual que é a matéria da justiça? O direito. Qual é a forma da justiça? O distribuir. A definição de justiça é sum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o quê? O seu direito. Qual é a causa eficiente? Previamente o legislador, ele já põe solução para os casos. E a posteriori o juiz, que vai pegar e dizer assim, ó, esse caso se enquadra ou não nessa lei. Agora, qual que é a causa final da justiça? A paz social. Então, se eu estou julgando bem, se o Poder Judiciário está
compondo bem os conflitos sociais, nós não temos crise institucional, nós não temos crise política, nós não temos crise social. Por isso a nossa missão como magistrados é uma missão, quer dizer, é participação da missão divina, né? Participação de uma virtude divina que é a virtude da justiça, né? A bandeira lá do TST, quem passa lá na frente, tem escrito uma frase de Isaías: Opus Justitiae Pax, a obra da justiça e a paz. Se eu promover a justiça, eu vou conseguir pacificar a sociedade. Pois bem, e o que não é ser juiz? O que não é ser juiz? É deixar-se levar pelo ativismo judiciário. Eu escrevi recentemente, eu tinha até prometido, foi até o motivo dessa palestra, um artigo que eu escrevi, que saiu no Conjur e também publicado em revista, os dilemas do poder judiciário brasileiro. Mas eu escrevi um outro, com um título um pouquinho mais instigante, que é A Pandemia do Ativismo Judicial. Da mesma forma que nós temos no mundo a pandemia da Covid-19, nós temos no Brasil a pandemia, um vírus que está inoculado em todo o poder judiciário. Não é? Às vezes a gente imagina, não, está na cúpula, está na base. Não. É difícil você ter um juiz que não sinta um pouquinho esse vírus. É como o Covid, né? Tem gente que morre de Covid e tem gente que é quase assintomático. A pessoa nem percebe que está sendo ativista. Ou seja, está fazendo imperar a sua vontade sobre a vontade do legislador. E esse é o grande problema hoje. O epicentro da crise política brasileira está no poder judiciário, quando ele desborda das suas atividades, que são de julgar, para começar a legislar ou querer traçar políticas públicas. É como se nós pegássemos o Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão. Será que não seria bom, nesse momento, eu intervir nessa questão política, nessa questão social? Porque eu sinto que o legislador aqui foi silente, eu sinto aqui que o legislador errou quando colocou essa ou aquela solução. Muito disso está fundamentado teoricamente, muito do ativismo judiciário está fundamentado teoricamente no chamado neoconstitucionalismo, que se opõe ao constitucionalismo clássico. Qual a base do constitucionalismo clássico? O que é uma constituição? É um povo que, através dos seus representantes, elege alguns valores como fundantes, elege uma forma de governo, uma forma de Estado, diz quais as garantias que vão ser dadas, né, declara, essa parte da Constituição é até declaratória, não é constitutiva, quais são os direitos que vão ser defendidos, garantidos, principalmente garantias processuais. O que diz o neoconstitucionalismo? Não interessa tanto a vontade do constituinte, interessa a vontade do intérprete hoje da Constituição. A partir daí nós não temos garantia nenhuma, segurança nenhuma. Se a Constituição foi preservar no tempo aquilo que foi a vontade da nação, a vontade do constituinte deve ser respeitada. Essa é a nossa garantia. Por que existem cláusulas pétreas? Porque isso aqui não se mexe. Nós não podemos admitir que alguns postulados básicos do direito e do processo possam ser atropelados pela vontade do magistrado. Porque essas são as minhas garantias. Por exemplo, a garantia de que o processo seja dispositivo e não inquisitório. Abrir inquérito de ofício não existe. Criar crime
impor decisão judicial, ou fugir do tipo penal, ou criar crime por analogia. Nós estamos fugindo totalmente dos princípios básicos que a Constituição, tal como foi pensada, né, em 1988, e que tem solução para os nossos problemas, está aí, prevendo, né, como garantias. Pois bem, qual que seria, vamos dizer assim, como é que nós descreveríamos o juiz tradicional? Aquele que vamos dizer assim, é como eu vejo que deveriam ser os magistrados. Como os descrevia, para mim, o maior ministro que o Supremo Tribunal Federal já teve. Pegando todos, eu já vi ele em lista tríplice, né? Corozinho Nonato e o Aliomar Baleiro e Moreira Alves. Para mim, Moreira Alves é o paradigma. Eu tive a sorte dele ser o meu orientador da minha tese de mestrado na UNB, sobre legitimidade do direito positivo e direito natural. O que ele dizia? O poder judiciário pode ser legislador negativo, dizer que uma lei é inconstitucional. Mas ele não pode ser legislador positivo, se substituir ao legislador criando originariamente norma jurídica. Nós temos exceções, é óbvio. Na Justiça do Trabalho, nós temos o poder normativo da Justiça do Trabalho. Nós podemos criar normas, mas o Constituinte derivado, em 2004, limitou esse poder muito. Fez com que esse poder fosse um poder arbitral. Desde que as partes, de comum acordo, elejam a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho pode estabelecer normas e condições de trabalho. Então, esse é o ideal que nós deveríamos ter. E olha, não é pouco aplicar a lei ao caso concreto. Quer dizer, a mosquinha que pica a todos nós, o vírus aí, que é inoculado, né, é esse vírus de querer ter um protagonismo maior do que já se tem. É um pouco deixar-se levar pela geladeira aberta e já começar a sentir aqui que eu estou no epicentro, né? Que eu estou no centro. Quais seriam as características, só para concluir, quais seriam as características do juiz ativista? Características e também efeitos colaterais muito negativos dessa pandemia. Primeiro, é o que eu chamo de voluntarismo jurídico. O que é o voluntarismo jurídico? Eu primeiro penso na decisão, depois eu vou fundamentar. Primeiro eu quero que a solução seja essa. Depois eu vou procurar se tem fundamento aquilo que eu vou estabelecer como decisão. E o que a gente vê muitas vezes? A gente vê um malabarismo jurídico para justificar determinadas decisões que realmente, né, é quase que um passe de mágica, né, chegar desses fundamentos para essa conclusão. É interessante, né, nós vermos aqui, né, primeiro vem a vontade, depois vem a decisão. O que tem se visto em termos de fundamento dessas decisões voluntaristas? Também, com muita literatura aí justificando que os princípios constitucionais têm que ter uma densidade maior, eu tenho que densificar mais os princípios constitucionais. E eu invoco um princípio genérico de baixa densidade normativa para justificar uma decisão que vai eventualmente contra a lei. Qual que é hoje o princípio mais invocado para não se cumprir normas legais específicas? O princípio da dignidade da pessoa humana. Na minha área trabalhista,
Quantas decisões contra-legem, ampliando direitos trabalhistas, criando direitos trabalhistas de conteúdo econômico concreto, onerando ainda mais as empresas, vem com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Por que eu digo que tem baixa densidade normativa? Porque um princípio de grande densidade normativa é aquele que basta ler o dispositivo de lei que você sabe que aquele princípio é desse jeito ou daquele. Por exemplo, o princípio, eu não posso fazer alteração contratual, artigo 468 da CLT. Diz assim, não se pode promover alteração contratual que seja lesiva ao trabalhador ou de forma unilateral. Então, se for os dois concordarem e não for lesiva ao trabalhador, pode-se fazer alteração, a menos que a alteração seja legal. Então, é óbvio, eu pego esse princípio na hora, eu já sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Agora, o princípio da dignidade da pessoa humana está enunciado na Constituição. O princípio da dignidade da pessoa humana é de alta relevância e baixa densidade. Quer dizer, não se especifica. O que aconteceu quando nós assistimos ao debate no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do aborto de anencéfalos? O princípio da dignidade da pessoa humana foi usado pelos dois lados. Em defesa da vida de um inocente e a defesa da mulher poder se desfazer de uma gravidez que lhe é onerosa. Então, a partir daí, nós temos a segunda característica típica do ativismo judiciário, é que gerar insegurança jurídica. Cada cabeça uma sentença. Tem, na minha área trabalhista, quantas vezes as empresas dizem, olha, pelo menos dos males o menor. Pelo menos eu espero que, mesmo que eu seja onerado, que pelo menos eu saiba se eu estou sendo onerado ou não. Porque um diz que sim, outro diz que não, um julga de um jeito, outro julga de outro. Nós chegamos à terceira característica típica do ativismo judiciário, do juiz ativista, que é a indisciplina judiciária. A indisciplina judiciária. Um dos princípios básicos do Código Ibero-Americano de Ética Judicial é o princípio da responsabilidade institucional. Eu tenho que saber que eu sou parte de um todo. Eu não posso ficar decidindo contrariamente à jurisprudência vinculante, jurisprudência pacificada. E o que a gente vê hoje, infelizmente, e eu escrevi um outro artigo que também saiu na Conjur, o artigo que eu escrevi, e foi objeto de 2 sessões do pleno de briga, o pessoal criticando o artigo que eu tinha escrito, até que um ministro do Supremo pegou e transcreveu uma parte do artigo num voto dele. Aí acabou a briga. Ninguém mais falou. Qual era o título do artigo? Confronto entre TST e Supremo. Uma análise psicológica do direito. Eu quero entender por que o magistrado não segue a jurisprudência pacificada e vinculante da Suprema Corte. Qual é a forma de você cumprir descumprindo? É o uso da técnica do distinguishing. Não é bem... Esse caso é diferente. No TST, nós conseguimos a proeza de uma decisão do Supremo clara, dizendo que era constitucional um determinado dispositivo de lei, que diz que não há responsabilidade subsidiária da administração pública no caso de contratação de terceiros, não há responsabilidade. 80% dos casos julgados no meu tribunal se reconhece a responsabilidade subsidiária. Se eu pegasse aqui uma decisão desta semana, da ministra Carmen Lúcia, dizendo é a terceira vez que eu, em reclamação, tenho que cassar decisão do TST, que vai para rejulgar, mantém a decisão mudando só o fundamento, mas a vontade é a mesma. Pois bem, por que nós temos essa indisciplina?
E aqui, o que eu vou dizer não é novidade para ninguém. Eu não estou dizendo nada que não seja de conhecimento público. O Supremo, em muitas ocasiões, não respeita a Constituição Federal. Os tribunais superiores não respeitam a jurisprudência do Supremo. Os tribunais regionais e de justiça não respeitam a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. E juiz de primeira instância, cada um sai atirando do jeito que quer, porque vê o exemplo de cima. E o que eu estou falando é público e notório. Não estou dizendo nada que não seja de conhecimento público e que tenha desprestigiado o Poder Judiciário. Hoje nós somos um poder desprestigiado porque nós queremos assumir atividades que não são as nossas. Que não são as nossas. E o que gera essa indisciplina? Uma pletora de recursos. Uma pletora de recursos. Quer dizer, hoje, pelo menos no meu tribunal, nós estamos enxugando gelo. Recebe cada vez mais processos. O Brasil é o país que tem o maior número de advogados e de cursos de direito do mundo. Né? Se alguém, né, aqueles negócios que o brasileiro sempre gosta de dizer, não, alguma coisa eu ganhei, aqui eu estou superando. Pois bem, quando eu estava compondo, veja a doutora Tânia aqui, quando eu estava compondo o CNJ, um dos conselheiros, era um advogado, o Jefferson Cravichichin, ele fez o levantamento, existem mais cursos de direito no Brasil do que a soma de cursos de direito do resto do mundo. Por quê? Porque vamos dizer, muitos países você tem os grandes cursos de direito, não é qualquer lugar que vai soltar uma pessoa aí com bacharel de direito, depois você vê também no Brasil um menor índice de aprovação no exame de ordem, né? Quer dizer, não sei se outros países têm exame de ordem, mas quer dizer, aqui 85%, 90% dos candidatos que são bacharéis não conseguem passar no concurso da ordem, alguma coisa está errada. Para eu ter que julgar no meu tribunal, para empatar o jogo, 100 processos por dia, eu tenho que analisar, eu tenho que soltar. Aí, claro, eu tenho um controle espiritual do meu gabinete, eu não vou conseguir examinar. E aí eu digo, nós conversávamos com o ministro Joseli, se era interessante que uma escola também tivesse os servidores na formação. Eu digo, eu sou favorável. Nesse Congresso Internacional de Sydney, que eu participei, se falou muito a escola que abrange os dois. Por quê? Porque hoje o assessor de ministro, o assessor de magistrado é juiz de fato. Por que é juiz de fato? A minha função como ministro de Tribunal Superior é dar o conteúdo normativo de cada dispositivo de lei. Então, é definir teses. Agora, os meus assessores é que vão aplicar a tese ao caso concreto. Agora, se não aplicar bem, coitado da parte. Né? A tese está fixada. Tá? Em suma, tem solução o problema? Tem. Tem solução de duas formas. A primeira é no campo das virtudes. Que nós, magistrados, saibamos fazer autocrítica. Quando você nota uma grita geral da sociedade, alguma coisa está acontecendo de errado. Se eu vejo há uma pletora de recursos, alguma coisa está errada. Talvez eu não esteja julgando como deveria. Talvez eu esteja, ao querer abarcar mais, ampliar a proteção a muitas pretensões, eu esteja entrando num campo que é próprio do legislador, é próprio do administrador. Então aí, autocrítica e humildade. Uma das coisas que eu coloquei nesse artigo, né, que até eles destacaram aqui, o reconhecimento humilde de nossas limitações como magistrados pode ser o caminho do retorno ao prestígio de que sempre gozou o Poder Judiciário. Agora, também nós temos, como eu diria, a Constituição de 88, ela tem todos os mecanismos para se corrigir.
Então, quando o ativismo vem de baixo, recurso. Qual é o recurso mais rápido? Até a reclamação. Você já vai direto e diz assim, olha, está descumprindo aqui. Agora, quando vem de cima, artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela sua competência privativa legislativa frente à invasão por outros poderes. O que tem se discutido ultimamente, né, com várias discussões tanto na Câmara como no Senado, eventual edição de decreto legislativo dizendo esta decisão invadiu a esfera legislativa, nós estamos caçando, nós estamos tirando força. Né? Se discutiu muito também, né? Eu lembro que meu pai foi colocado em xeque quando falava do artigo 142 da Constituição Federal. É interessante, se a gente pegar o 142, ele está em que título? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. É interessante, né? Quer dizer, o Constituinte previu, né, situações em que seria necessário alguma coisa que colocasse os três poderes de novo em harmonia. O que não se concebe é se dizer, como também eu ouvi, porque em matéria de direito o papel aceita tudo, que o judiciário seria o poder moderador. Um dos poderes não pode ser, ao mesmo tempo, poder, ele ser o problema e ele ser a solução. Então nós temos que admitir que deve haver alguns mecanismos para se recobrar, se recompor a ordem institucional, a ordem democrática. Em suma, aqui eu tenho uma panorâmica geral, já que estou falando numa escola de magistratura, do que a gente espera da formação dos magistrados e que magistrado nós queremos para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado pela palestra. O tema também é bastante interessante, acho que de muito interesse aqui da nossa plateia, né? Dentro desse contexto do seminário e da nossa escola. Nós temos já 2 inscritos, eu chamaria o ministro Péricles e depois o juiz federal, doutor Rodolfo, para fazer as perguntas. Eu queria fazer só uma entrega aqui. A minha tese de doutorado foi exatamente sobre formação do magistrado. E o título é O Controle Disciplinar da Magistratura e o Perfil Ético do Magistrado, pegando a experiência de CNJ e de ENAMAT. Resumo da tese, é melhor prevenir do que remediar. Em vez do CNJ ter que abrir PAD, processo administrativo disciplinar, em relação ao magistrado, vamos formar bem o magistrado. Então eu queria entregar ao nosso diretor aqui da... O controle disciplinar da magistratura e o perfil ético do magistrado. Será muito útil. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto. Microfone, ministro Péricles. Tudo ótimo. Microfone, ministro Péricles, por favor. Eu botei para... o Vidigal. Ministro Péricles, vice-presidente. Primeiro, prezado colega, só um depoimento, que a minha percepção é que o STM, majoritariamente, não produz o ativismo. Nós temos realmente votos isolados, mas eu acredito, ainda consultei aqui o nosso decano, se lembrava de alguma decisão que expressasse o ativismo. Mas eu tenho uma pergunta bem no núcleo da sua palestra.
Em 1987, começou na Itália e na Espanha, a grande maioria que era jovem estava nos bancos ginasiais, não se lembra, o direito alternativo. Eu já estava no Ministério Público, e no Ministério Público e na Justiça Militar estabeleceu-se uma profunda barreira ao direito alternativo, que nos anos 90, representado pelo Rio Grande do Sul, a desembargadora Tânia está presente, talvez se lembre disso, teve um crescimento exponencial para o mundo todo, para a América, né, o direito alternativo, com casos emblemáticos, como a dispensa de 4.000 funcionários da Embraer, porque o juiz entendeu decidir contra a CLT, no caso da Uzi Minas também, um célebre caso em Mato Grosso, que o agronegócio vendia soja antecipadamente e depois recorreram à justiça para melhorar o preço. E, como consequência, nos anos seguintes, o preço da soja foi lá embaixo, pela intervenção judicial. Perguntaria a Vossa Excelência, o ativismo de hoje é o renascimento do direito alternativo dos anos 90, que atingiu o campo penal, tributário, civil. Eu me lembro de diversas ocupações do MST, em que tribunais e juízes mantiveram as ocupações contra o direito de propriedade, alegando o direito alternativo. Então, eu perguntaria, o ativismo de hoje é o renascimento, depois ele enfraqueceu muito, nos anos 2000, é o renascimento através do ativismo? Obrigado. Eu responderia que é com outra maquiagem, mas é, na essência, a mesma coisa. Quando eu estava no mestrado da UNB, o doutorado eu fiz lá na URGS, mas o mestrado aqui na UNB. Qual era o nome que recebia na UNB? Direito achado na rua. O direito achado na rua, o que significava? A lei não interessa para nada, o que interessa é o meu sentido de justiça. E realmente, a partir daí, é como se nós decidíssemos, eu, como juiz trabalhista, fazer uma revolução socialista na base de decisão judicial. O que eu sinto muitas vezes, que o perigo que nós corremos é pensar, já que eu sou um juiz do trabalho, eu tenho que dar tudo e sempre para o trabalhador. Não, eu tenho que compor um conflito. Se eu for excessivamente protecionista, eu vou gerar, em vez de compor o conflito social, eu vou acirrar o conflito entre trabalhador e empregador. E se a gente for ver, se a gente for à raiz de muitas dessas teorias, quer dizer, você pega, qual que é a visão marxista das relações entre trabalhador e empregador? É luta de classes. Então eu tenho aqui o quê? Um X me opondo, eu como trabalhador, ao empregador. Qual é a visão cristã da encíclica Rerum Novarum, de toda a doutrina social cristã? A empresa é um empreendimento comum de trabalhadores e empregadores. Então é inverter, em vez do X, o mais. Nós estamos juntos. E compor significa ver se a empresa tem condições de pagar mais num período de crise econômica. Aí, por exemplo, a reforma trabalhista de 2017, o que tentou fazer foi reequilibrar a balança. Então, nesse sentido, a maquiagem é diferente, o discurso é diferente do neoconstitucionalismo, mas a realidade prática e essencial é a mesma. Olha o nosso procurador-geral chegando. Obrigado. Temos também o juiz doutor Rodolfo. Isso. Boa tarde, ministro. Bom dia, ministro. Sou o Rodolfo, juiz federal em Fortaleza, da STJM. Então, primeiro, agradecer a excelente palestra aí. É um conhecimento muito filosófico, muito ético. Então, acredito que nós teríamos que ter um curso para compreender bem essas exposições. Mas eu vejo que tem vários conceitos, vários entendimentos sobre o ativismo judicial, né? Tem um que entende como uma técnica jurídica surgida no pós-guerra, né, com o advento das declarações de direitos humanos. Temos a outra posição até que o senhor levanta ali, defende muito bem, que é a
própria invasão de atribuições entre os poderes, né? Nós temos isso. Aqui no Brasil nós podemos dizer que com a Constituição Programática de 88, a judicialização de questões políticas, acho que enfatizou mais essas questões do ativismo judicial, né? Nós temos esses problemas e a gente vê quebra, né, como o senhor já trouxe aí na palestra, de pilares até direito penal, taxatividade, legalidade, criação pelo judiciário de crimes, né, por analogia. E o senhor falou ali sobre ser às vezes ser fruto até de uma vontade de populismo, né, de ser o protagonista social. Pensando nisso, eu pergunto, também não poderia ser uma consequência, eu até concordo com a segurança jurídica, concordo perfeitamente com o senhor ali, agora, também não seria uma demonstração, talvez, da falha do sistema político, né? É uma falha de um sistema político no qual, talvez, aqui no Brasil, poderíamos perceber que o nosso sistema político está mais voltado para se manter no poder do que atender ao desenvolvimento do Brasil, porque isso é um problema. E aí, como se diz, aquele sistema, quando não funciona, ele tenta escapar, né, como se fosse uma panela de pressão por algum lugar. Só para saber alguma consideração do senhor. Eu acho que é muito importante nós todos fazermos uma reflexão do que muitas vezes é um discurso para justificar a imposição de determinados valores, determinada visão de mundo. Tá? O que eu tenho notado é que muito do que se tem produzido em termos de ativismo judicial é ir contra aqueles valores que o nosso Constituinte estabeleceu. Vou dar exemplo. Qual que tem sido sempre o mote para invadir a esfera legislativa? O legislador está, até hoje, não regulamentou determinada matéria, até hoje. Então, ou a questão da mora, ou então há uma lacuna que tem que ser preenchida. O que eu verifico, na maior parte das vezes, há um silêncio eloquente do Congresso Nacional. Vou dar exemplo. Nunca foi aprovado pelo Congresso Brasileiro qualquer norma que autorizasse o aborto. Todas as pesquisas que foram feitas, né, em relação ao aborto, dava a imensa maioria da população defendendo a vida, 80%. Vem o Supremo e entra nessa esfera, abrindo não só do anencéfalo, aquela decisão de uma das turmas do Supremo dizendo que até o 3º mês era possível. Assim, ativismo claríssimo, por quê? Porque é uma visão que você quer impor a todo o resto da população. Até hoje, por exemplo, a questão da união homoafetiva. A Constituição é claríssima, é casamento de homem, o matrimônio é entre homem e mulher. Se quer mudar, então que mude o que foi feito na França. Na França se mudou, mas o próprio o tribunal, o administrativo, lá, o conselho, disse assim, aqui não é uma questão judiciária, tem que ser decidido pelos representantes do povo. Então, no fundo, é tentar se impor uma visão minoritária, no meu modo de ver, muitas vezes, e usar o judiciário para isso. Então, o que nós temos visto hoje? Também, o que eu estou falando não é novidade. O que partidos minoritários não conseguem no Congresso Nacional, entram com uma ação no Supremo e conseguem aquilo, assim, muito mais fácil. E qual que é a diferença? E isso é muito importante que a gente tenha em conta. Quando nós pegamos, eu estava falando do título 5º, né, do direito, da defesa do Estado, das instituições democráticas, que está inserida as Forças Armadas. Mas no título 4º, da organização dos poderes, o que nós temos? Primeiro vem o poder legislativo, porque ele representa a nação. Ele representa toda a nação.
né, numa democracia consensual. É diferente da democracia majoritária, do modelo do Westminster. O que você tem? Quem ganha leva tudo. No modelo consensual, cada segmento, cada partido tem lá sua representação. Então você vai ter o retrato da nação. Poder executivo vem em segundo lugar, porque ele representa a maioria. É o governo, aqueles que ganharam as eleições. Aqui você tem a representação proporcional de todos no legislativo. Agora, o poder judiciário é um poder técnico. Como é que 11 ministros, ou melhor, como 6 ministros que foram escolhidos, e nós, que somos magistrados, que eu entrei por concurso no Ministério Público e depois passei para a magistratura. Quer dizer, eu sou técnico. Eu não represento o povo. Como é que eu posso me arvorar a representante do povo para colocar, dizer assim, não, a sociedade tem que ir para esse rumo, para aquele rumo, quando o Constituinte elegeu valores que estão sendo atropelados? Pelo menos é como eu... E eu tenho feito uma autocrítica também. Eu vejo, quantas vezes eu não avancei, depois se me falam, eu disse assim, aqui eu tenho que voltar aqui, que eu acho que aqui eu estou falando que tem muito ativista e eu mesmo fui picado pelo vírus. Tá bom? Se tiver mais alguma, eu respondo ainda. Eu agradeço o tempo do senhor. Nós temos mais, acho que esse tempo... Bom, para mais um, com certeza, que é a doutora Arizona. Temos os outros juízes se inscrevendo, mas aí a gente vai ver no tempo do senhor, porque a gente também tem uma... Doutor, bem-vindo. Porque tem umas outras atividades posteriores. Doutora Arizona, por favor. Não, eu estou aqui. Não, aqui eu estou sob 2 comandos aqui. Nosso presidente e o nosso diretor, né? Obrigado pela exposição, ministro. Assunto interessantíssimo. Obrigado pela palavra também, ministro. A minha dúvida é mais de ordem, talvez tangenciando aquilo que o senhor falou, sobre o ativismo. Nós temos alguns mecanismos, penso eu, de controle, que poderiam ser usados como forma de controle do ativismo, que são a súmula vinculante e o RDR. Mas eles também, a contrário senso, em determinados momentos, podem ser usados como uma forma de ativismo, né, para impor determinadas visões às instâncias inferiores. A minha pergunta, ou na verdade 2 perguntas seriam, por que súmula vinculante e não súmula impeditiva de recurso? Qual a sua visão sobre isso? E, considerando que a súmula vinculante que só está à disposição da Suprema Corte mediante uma emenda constitucional, como o senhor considera a questão da constitucionalidade do RDR que veio por lei ordinária para as demais cortes? Obrigado. Então, assim, sendo muito rápido, a gente já viu que súmula impeditiva de recurso, na verdade, não serve para nada, desculpa. Porque muitas vezes as cortes regionais de justiça acabam julgando, vamos dizer assim, dizendo assim, aqui é a convicção do Tribunal Superior, a minha convicção é diferente. O princípio constitucional que mais esgrimido é o princípio da independência. Mas eu sou independente no sentido de eu ponho aquilo que é a minha visão. Agora, se já tem uma súmula vinculante, aí eu acho que tem muito mais força. A súmula vinculante faz com que eu possa expor o meu ponto de vista, até para convencer o de cima, mas no final digo, por disciplina judiciária, então, eu penso dessa forma. Então é assim que eu vejo nós usarmos o princípio da independência com o mecanismo que num sistema racional de precedentes, né, você tenha essa possibilidade de eu cumpro, mas tento convencer o de cima. Agora, o IRR que a gente usa, o RDR, né, todos esses outros mecanismos, né, quer dizer, é possível, primeiro, por lei ordinária, né, dependendo vamos dizer, da dicção da Constituição
para limitar ou autorizar determinadas normas processuais. Vou dar exemplo. Meu tribunal, nós conseguimos, por lei ordinária, né, a reforma trabalhista, emplacar o princípio da transcendência. Então, hoje, nós dizemos o que vamos julgar ou não vamos julgar. O STJ está tentando isso através de uma emenda constitucional, por quê? Porque o recurso especial estava previsto na Constituição, o recurso de revista não. Então depende de que liberdade você tem para o legislador ordinário, né? E no caso do STJ vai chamar critério de relevância, mas a ideia é a mesma. Em vez de eu ter que, sobre a repercussão geral, por exemplo, o que o Supremo faz? O Supremo elege determinados temas e manda sobrestar todos os outros processos. Tá? Na transcendência e, eventualmente, na relevância, o que você faz? Esse eu vou julgar, esse aqui eu não vou julgar. Como é que eu distingo um outro usando a teologia cristã? Na transcendência, na relevância, eu digo, esse eu julgo, eu não julgo, mando um para o céu, outro para o inferno. Quem ganhar vai para o céu, quem perder vai para o inferno. Agora, com esse negócio de sobrestamento, você manda todo mundo para o purgatório, que é um lugar de sofrimento. Você fica lá esperando anos que aquele tema seja resolvido e não é resolvido, né? Então, eu acho que nós ainda estamos em fase de aperfeiçoamento e de racionalização e de simplificação do nosso sistema processual. Porque do jeito que está, não dá para continuar, né? Não sei se tem mais... É só um debatedor, que é o juiz federal José Maurício. Doutor José Maurício, seria o último. Se o senhor tivesse um tempo, senão a gente... Ok. Ministro, muito simples. O decreto legislativo, lá do artigo 49, 59.6, 49, né? Seria mais um remédio para combater essa pandemia do ativismo? Vamos dizer assim, orientei um trabalho de conclusão de curso de um determinado aluno, que foi publicado até na LTR, ele fazendo exatamente, demonstrando como esse é um mecanismo que você pode restabelecer a harmonia e o equilíbrio entre os poderes, mas que até hoje não foi utilizado, porque todos os pedidos encaminhados ao presidente da Câmara ou do Senado foram arquivados, né? Muito mais por vontade política, ou falta de vontade política de consertar. Eu sei que hoje há um projeto de lei, foi, se não me engano, pela deputada Caroline Detone, lá de Santa Catarina. Eu sei que ela até me falou que estava encaminhando um projeto de lei de regulamentação. Por quê? Porque uma coisa é você fazer a exegese da Constituição vendo... Quem dá os fins, dá os meios. Então, se o Congresso Nacional tem que zelar pela própria competência, como é que ele pode fazê-lo? Quais os mecanismos arrolados de atividade dele? É o decreto legislativo. Mas aí o projeto de lei deixaria claro que é exatamente para consertar esse tipo de problema. Volto, olha, só queria deixar claro que nesta palestra eu estou falando numa academia, numa escola de magistratura, tratando do tema do ponto de vista teórico. Não estou aqui para falar dessa ou daquela decisão. Tá? Para ficar claro, para depois não ter maiores problemas. Muito obrigado, ministro. Encerrando, então, as nossas perguntas, eu convidaria o ministro Péricles para fazer os nossos agradecimentos. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor mais uma vez. Nas escolas militares há uma tradição de, ao final das conferências, um dos alunos, o instruentes, é designado para fazer os agradecimentos. E dentro dessa filosofia, também que o ministro, o diretor,
adotou, eu fui designado e para mim considero uma honra e um privilégio fazer o agradecimento em nome do Superior Tribunal Militar, dos magistrados de primeira instância, da direção e do corpo administrativo e científico da Escola Nacional de Aperfeiçoamento e de Formação de Magistrados. Caríssimo colega, ministro Ives, duplamente colega, porque fomos colegas no Ministério Público e hoje somos colegas na magistratura. Me lembro quando, nos anos de 95, já do século passado, exercia o cargo de vice-procurador-geral da Justiça Militar e Vossa Excelência, vice-procurador-geral do Trabalho, quando foi escolhido pela sua notável capacidade jurídica para ser assessor especial da Presidência da República, em 1998. E lá me lembro, está aqui presente o nosso procurador-geral, doutor Duarte, das inúmeras demandas que o então colega lá na presidência socorreu o Ministério Público, nos atendeu em questões legislativas, em questões doutrinárias do Ministério Público, pela sua reputação, seu conhecimento jurídico. O ingresso no Tribunal Superior do Trabalho, deixando um imenso claro no Ministério Público do Trabalho, pois lá havia estado por 11 anos, se trouxe uma vacância notável, significativa no Ministério Público. Por outro lado, trouxe o engrandecimento, posso dizer, sem medo de errar, da Corte Superior Laboral. E ali, Vossa Excelência, como jurista, como pensador católico romano, como formador de opinião, formador de outros magistrados, prossegue há mais de 20 anos numa corte em que chegou muito jovem, aos 40 anos, fazendo o direito vivo. Então, para ser breve e já finalizando, agradeço. A palestra foi memorável, o tema extremamente importante, atualizadíssimo, não só diante do direito nacional, mas também do direito europeu. Estamos vivendo momentos de judicialização da política nacional. E, incrível que pareça, estamos vivendo alguns momentos em alguns países da Europa, na França, da judicialização da guerra. Algo impensável em termos do direito internacional dos conflitos armados, do direito nacional militar e assim por diante. Ou seja, levando à justiça a discussão de operações militares de guerra, com o caso ocorrido no Afeganistão. Mas eu quero, finalizando, apresentar os agradecimentos à Vossa Excelência, do STM, dos magistrados de primeira instância, da direção e do corpo científico administrativo da ENAJUM, e dizer que a sua palestra foi uma música para os nossos ouvidos. As suas reflexões foram importantíssimas neste momento da política, da vida nacional e de reflexões que nós devemos desdobrar a respeito do papel do magistrado na sociedade contemporânea. Parabéns, muito obrigado. Vou passar a mão de Vossa Excelência. Tem a placa. Eu só queria, então, agradecer aqui ao meu colega ministro Péricles por essas palavras tão generosas e dizer que eu me sinto
fazendo parte dessa escola agora, depois de ter dado essa palestra, já acompanhava um pouquinho a evolução da Constituição dela. O ministro Joseli esteve lá na nossa Enamate para também ver um pouquinho a nossa experiência, mas estamos todos irmanados nesse mesmo desejo, nesse mesmo ideal, fazer esse país um país grande, um país melhor para todos nós, a partir também da nossa atividade judiciária. Muito obrigado.